Olá pessoal, meu nome é Caio César, eu sou analista aqui na Mercúrios e trago para vocês mais um dos nossos conteúdos sobre airdrops. Dessa vez eu vou falar da Layer Zero, o site oficial desse projeto é layerzero.network. E afinal, o que é a Layer Zero, tá? Montei aqui um resuminho para vocês, meio que um resumo executivo, porque o site é bem direcionado para desenvolvedores ainda. Pode ser que isso mude, mas por enquanto prefiro passar as informações aqui porque o site não facilita tanto. Então, a Layer Zero é um protocolo de interoperabilidade e ele nada mais é do que uma maneira de fazer o envio de mensagens de forma bem leve entre diferentes redes, para indicar, por exemplo, que o dinheiro saiu de uma e chegou em outra, tá? E esse processo é feito por uma arquitetura que utiliza 3 pilares: contratos inteligentes, retransmissores e oráculos. Isso tudo para buscar garantir que as coisas vão acontecer com um tempo de finalidade razoável e com garantia de estarem corretas, né? Então, transações garantidas aí com uma arquitetura não permissionada, uma arquitetura relativamente descentralizada. Essa é a ideia do projeto, que também não é restrito ao mundo das blockchains que possuem a máquina virtual da Ethereum embarcada para rodar contratos inteligentes. Ou seja, a Layer Zero também está presente, por exemplo, com uma ponte entre a rede do Bitcoin e da Avalanche e também uma ponte entre a Aptos e outras 6 blockchains que aí, nesse caso sim, possui uma EVM. Então você já tem também pelo menos 2 provas de conceito que demonstram que a Layer Zero é um protocolo de interoperabilidade que suporta arquiteturas de rede, arquiteturas de blockchains bem distintas, o que é bem legal também. E por que esse airdrop é relevante? Bom, primeiro porque a captação foi bastante razoável, estamos falando aqui de quase 300 milhões de dólares, tá? 293,3 milhões de dólares captados pela Layer Zero no total, ela vale bilhões de dólares já, tá? Então todo esse arranjo em termos de financiamento é muito positivo, porque ele é comparável, por exemplo, a Starknet, que levantou cerca de 220 milhões, e a Mental, que é um concorrente aí mais novo, que levantou 200 milhões. Ou seja, a Layer Zero está muito bem posicionada em termos de financiamento. E isso também abre muitas oportunidades para que ela possa fazer uma distribuição dos tokens que seja bem vista pela comunidade também, para que não seja um airdrop aí pouco significativo no final das contas. Como eu estava explicando, ela tem uma arquitetura baseada em 3 pilares, e isso é porque o projeto reivindica aí a noção de que foi o primeiro a resolver algo que eles chamam de trilema das pontes. Então, por isso eles consideram que eles têm a capacidade de ter finalidade instantânea garantida, liquidez unificada e ativos nativos. E isso, de certa forma, é verdade, tá? Existem protocolos que tentam fazer mais ou menos a mesma coisa que a Layer Zero e que não convém entrar hoje aqui em detalhes, mas é fato que a Layer Zero se diferenciou na época, principalmente porque ela entrega ativos nativos. Era muito comum, antes da Layer Zero, a gente ver uma arquitetura de pontos com ativos sintéticos e que acabava represando liquidez, né? Eram contratos ali inteligentes, né? Carteiras multi-assinatura que ficavam com milhões de dólares represados, e aí tinha esse processo de queimar de um lado, fazer a cunha do outro, e isso tudo acabava gerando uma superfície de ataque muito grande. Com a Layer Zero a gente já tem uma arquitetura que traz uma eficiência de capital maior e, consequentemente, mais segurança e mais rastreabilidade também. Agora, isso tudo não vem sem dificuldade, né? Esse airdrop ele já está quente, já tem algum tempo e provavelmente vai acabar saindo no final do ano. Então, se você nunca utilizou a Layer Zero, mas gosta, né, tem vontade de interagir com finanças descentralizadas, eu diria que você não pode esperar mais, tá? Precisa começar a interagir, porque realmente, pela forma que ela está posicionada, praticamente eu diria que é a líder hoje para fazer esse tipo de transação, muito por causa do airdrop, é claro, mas enfim, ela está bem posicionada. Com tudo isso, eu entendo que a Layer Zero vai tendo mais e mais motivos para fazer a liberação dos tokens, né? Fazer essa campanha aí de recompensa. Então, por isso acaba sendo necessário correr um pouco, lembrando que não é garantido que você vai pegar, tá? Mas também, se você nunca tentar interagir, eventualmente o airdrop vai sair e aí você vai acabar ficando ali com aquele arrependimento de não ter interagido. Então precisa correr, precisa começar a montar uma rotina, tá?
E para você ganhar elegibilidade, eu diria que a melhor maneira de começar é utilizando a Stargate, que é uma ponte baseada na tecnologia da Layer Zero, tá? Você acessa pelo site stargate.finance/transfer, e eu diria que ela se tornou praticamente sinônimo de Layer Zero. Ela não é sinônimo de Layer Zero, claro, a Layer Zero tem uma arquitetura que vai bem além dessa Stargate, né? Mas ela de fato é uma porta de entrada bastante relevante. Eu diria que, bom, com todo esse estímulo, né, que o airdrop está proporcionando, a Stargate ajuda bastante em fazer a comunicação entre primeiras e segundas camadas, né, inclusive entre primeiras, segundas e segundas, tá? Não só entre primeiras e segundas. Você tem essa versatilidade, isso é bem legal. Ela não se comporta tão bem em termos de alta demanda, demora um pouquinho, às vezes fica meio caro, mas eu ainda acho que dentro do que a gente tem no mundo cripto hoje, ela tem um serviço bem razoável e, felizmente, ela é fácil de utilizar. Então é bem tranquilo, até pela tela que vocês estão vendo aí, não tem muito o que você errar, é bem tranquilo, baseado basicamente num par que você vai selecionar para poder fazer a operação, né? 2 redes, 2 ativos, então bem tranquilo. Se você conseguir utilizar a Stargate diariamente, melhor. Se for semanal, tudo bem, mas como eu falei, o airdrop é aí que precisa realmente de uma corrida agora, tá? E claro, quando a taxa da Ethereum tá mais baixa, né, você consulta isso no Etherscan, vale a pena também fazer algumas transações na Ethereum para gerar um histórico aí mais robusto, de maior qualidade, tá? Outra forma de você interagir com a Stargate de uma maneira indireta é utilizando aplicativos como a Jumper Exchange e a Bangui Exchange. Você só precisa ficar esperto para selecionar a rota da Stargate, e ela nem sempre aparece dependendo das combinações que você utiliza. Mas esses 2 aplicativos que eu coloquei aqui são bem legais em termos de interface, tem uma usabilidade legal, um visual legal, só ter esse cuidado mesmo, e você tem essa possibilidade também de selecionar a Stargate como a rota e fazer essa transferência, então, por essa rota selecionada, usando a Stargate e tentar ganhar elegibilidade de uma maneira mais indireta, tá? Só ter esse cuidado, volto a frisar, tá? E se você gosta desse tema e você quer aproveitar tudo da melhor maneira, nós temos uma análise completa da Layer Zero na nossa comunidade de airdrops, tá? Ela funciona principalmente orientada ao Discord hoje, então você pode entrar nela mesmo sem assinar a Mercúrios Pro. Você consegue entrar nela por cerca de R$1 por dia usando a Mercúrios Starter, que é a nossa assinatura de entrada, que tem um valor tremendo, porque você paga bem menos e mesmo assim você tem um conjunto bem robusto de informações para dar os seus primeiros passos no mundo cripto. E no caso do conteúdo de airdrops, eu garanto para você que a gente não tirou nem pôs nada assim diferente em relação à prova. Você vai receber exatamente o mesmo conteúdo que é entregue para quem assina a Mercúrios Pro. Então você consegue ter o nosso suporte muito fera dentro ali do Discord, da nossa comunidade. Você tem acesso aos relatórios e só no caso do relatório da Layer Zero eu gravei 20 tutoriais em vídeo, tá? Isso é só da Layer Zero, tem muito mais conteúdo em referente a outros airdrops. Então aí você já tem uma dimensão dessa comunidade que a gente está construindo, né? Dessa trilha, para que você consiga desbravar essas oportunidades de recompensas no mundo cripto. E lembrando que a gente tem 4 carteiras, então você tem diferentes perfis ali em termos de tempo e dinheiro que te ajudam também a saber o que precisa ser priorizado. Tudo isso é fundamental para que você construa uma rotina consistente e consiga ter os aplicativos mapeados ali, né? Que você não tenha que fazer tudo no escuro, porque justamente essa é a parte mais difícil e é aí que os investidores, enfim, as pessoas interessadas acabam cometendo alguns erros, tá? Voltando aqui para as oportunidades, né? Para como ganhar a elegibilidade, uma outra forma bem legal é utilizando a ponte com a Aptos. É uma ponte oficial desenvolvida pela própria Layer Zero, bem bacana, tá? Só que você precisa utilizar 2 carteiras aqui, por exemplo, a MetaMask e a Pontem, que é uma carteira nativa para Aptos. Então, vencendo essa pequena barreira, tá? Você consegue fazer essas operações enviando fundos de um lado para o outro, sendo que a Aptos ela precisa estar obrigatoriamente presente, tá? Essa ponte não deixa você fazer entre redes, entre qualquer rede, tá? Você tem que ter a Aptos numa das pontas, ou como recebedora,
ou como a ponta que está enviando, tudo bem? É fácil de usar, tem um custo razoável e uma velocidade bem razoável também. Finalmente, a outra forma de ganhar exposição a Layer Zero para tentar ser elegível é com pontes nichadas. E com pontes nichadas eu quero dizer que elas são pontes especializadas que estão dentro de aplicativos. E aqui eu acho interessante cobrir, tá? Você consegue acessar esses aplicativos usando o DeFi Llama, que eu já abordei num vídeo anterior dessa série. Mas o lance aqui é quando você utiliza uma Radiant, uma Angle ou uma Trader Joe, provavelmente essa última aqui é a mais famosa, né, dessas opções aqui, é que você não tem que sair fazendo qualquer operação, tá? Você precisa utilizar a ponte. Claro que você pode dar um verniz de utilização mais sofisticado fazendo outras operações, mas para Layer Zero, o que realmente conta é utilizar a ponte. Então, no caso da Radiant, é movimentar RDNT pela ponte. No caso da Angle, é movimentar o próprio token, que é Angle, ou o AGEUR, que é uma stablecoin baseada ali, com paridade, né, baseada no euro. Outra opção, no caso da Trader Joe, é movimentar Joe, que é o token da corretora, entre diferentes redes, entre as redes suportadas pela ponte, pela Trader Joe. É isso que realmente vai definir a interação com a Layer Zero. Eu estou frisando isso porque eu vejo algumas coisas aqui de outras gurus, enfim, outras pessoas aí que estão falando de airdrops e que acaba sendo atirar para todos os lados. E não é bem assim. Pode ser interessante você travar Joe e fazer alguma coisa? Beleza, até pode, é uma interação mais profunda naquele aplicativo, mas em termos de contrato, o que realmente vai ter ali a assinatura da Layer Zero é a ponte, tá? E aí com isso a gente já pode dizer aí que está fechando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esses exemplos que eu dei já te oferecem um leque de possibilidades bem legal, tá? E com isso, já peço aí para vocês deixarem aí nos comentários outros projetos, né, outras oportunidades de airdrops que vocês estão de olho, vocês gostariam que fossem comentadas por nós. Além de, claro, faço aí o apelo para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até mesmo ativem os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos, porque a gente produz conteúdo diariamente. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!